Já começaram os 21 dias de ativismo pelos direitos da mulher no Brasil. Para falar sobre esse assunto e explicar melhor esse movimento, a nossa convidada é a Mildma Ferreira. Ela que é conselheira estadual da Condição Feminina e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poá. Mildma, mais uma vez, seja bem-vinda aqui no Pod da Região. Eu agradeço muito pelo convite, muito feliz de poder estar aqui e passar as informações. Mildma, para que as pessoas entendam o que é essa movimentação, né? O que é esses 21 dias de ativismo, né? Que marca agora o mês de novembro e que marca mais uma vez a luta pelos direitos da mulher. Então, esse dia, né, a partir do dia 20 de novembro, foi instituído o prazo para se usar cor laranja. E dia 25, que é o dia o fim da violência contra as mulheres, a data proclamada pelas Nações Unidas no marco da campanha Una-se, busca ampliar o calendário, né? Celebrando dia 25 de novembro o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E trata-se de um dia para dar visibilidade ao tema, mobilizar o compromisso e exigir condições para que as mulheres e meninas possam viver uma vida livre de violência. E como eu falei, usando a cor laranja. A laranja é o tema da campanha e aí pede todo esse engajamento que daí não se restringe ao dia 25 de novembro, mas tem esses 21 dias de luta. Sim, começaram com 16 e foi ampliando, até porque a questão da mulher, ela é muito grande e não dá para ter limites que precisam ser extrapolados. É verdade. E o que consta nesse calendário dessa movimentação dos 21 dias? Olha, tem várias atividades. No caso, como eu sou do Conselho Estadual e sou presidente da Virada Feminina no Alto Tietê, eu estou convidando, né, para que no dia 25, na Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo, vai acontecer a Virada Feminina Estadual. Né? Então, vem mulheres de todos os lugares, inclusive de outros estados, para trocar conhecimento. No caso, eu vou participar do GT de Educação, sendo palestrante pela UFABC, pelo Africanidade por Elas, né? Porque mesmo dentro das faculdades é necessário que as mulheres tenham consciência de que elas sofrem violência, de que elas precisam combater a violência. E tantas outras, né, faculdades estarão presentes, tem o GT de combate à violência. Então vão ser 24 horas falando sobre essa questão da mulher. Isso na virada que vai acontecer no dia 25 de novembro, então pra gente organizar aqui os calendários, dia 25 de novembro acontece a virada feminina na Câmara Municipal de São Paulo, e aí ao longo dos outros dias os municípios, enfim, vão estar se organizando, os movimentos, principalmente os movimentos sociais, se organizam aí nesse ativismo, né, que é a intensificação dessa campanha pelo fim da violência contra a mulher. Isso, as prefeituras, mas principalmente os coletivos femininos, né, que estão preocupados em manter sempre alerta, sempre a preocupação do combate à violência, né? Mildma, recentemente a gente teve aqui pela mídia noticiado, enfim, os casos diários de violência contra a mulher são noticiados todos os dias, mas quando envolve pessoas que têm uma certa influência, que são famosos, eles ganham uma notoriedade muito grande, né? O último caso que a gente viu, que teve uma repercussão nacional, foi o caso da Ana Hickman, né? Que acabou registrando até um boletim de ocorrência contra o marido, enfim, e o caso foi parar na mídia, porque de fato houve ali uma agressão, pelo menos é o que consta no registro do boletim de ocorrência. E ganhou novamente essa questão da mulher, embora ela seja uma mulher, uma mulher muito bonita, uma mulher rica, uma mulher de influência, de independência financeira, mas a gente nota ali, falando de maneira, como observadora, de maneira superficial, uma independência emocional, porque a própria mídia divulgou vários outros vídeos, um compilado de vídeos de situações de uma violência psicológica muito desagradável com ela, né? E aí isso reflete que, assim, que a violência contra a mulher, ela tá em todo lugar, em toda a classe social, afeta todas as mulheres. Como é que você vê isso? Isso, quando eu fiz o curso de promotora legal, foi uma das coisas que eu mais aprendi, que é o acolhimento sem o julgamento, porque a violência ela é democrática, infelizmente, e algumas mulheres, até pela questão social, na questão da sociedade, ela representa e ela tem vergonha, muitas vezes, de falar. Ou não só ter vergonha, às vezes o marido tem muito conhecimento, ele ameaça, né? Porque o que nós aprendemos é isso, gente, não vamos julgar essa mulher.
vamos acolher, porque ela pode sofrer ameaça contra ela, ou se não contra ela, contra a família. E ela vai protelando porque ela quer proteger os seus. Porque a mulher, nós sabemos, quando fala combate à violência contra a mulher, na realidade é contra a família. É verdade. Né? Porque ela tem filhos, ela tem a mãe, pai, enfim. E aí ela vai protelando até uma hora que ela não aguenta mais, ou talvez ela se sinta mais segura em fazer a denúncia. Como é o caso da Ana Hickman e de tantas outras mulheres. Teve a Luísa Brunet, né? Então, quando, no caso, a Luísa Brunet, ela faz agora integrante da Virada Feminina, ela tem tido coragem, né? Foi quando ela teve coragem, então. E a Ana Hickman é a mesma coisa, é algo triste, porém, nós já vamos aprendendo sobre isso, né? Que nessas mulheres, elas precisam se sentir seguras. E como nós falamos que existe uma ampla rede de apoio, de combate à violência, então nós sabemos que tem mulheres ativistas em todas as áreas. E é o que talvez no mínimo aconteceu dela se sentir mais corajosa e partir para ter o boletim de ocorrência, né? E agora hoje ouvindo, parece que ela vai pedir o divórcio, mas é porque ela no mínimo está se sentindo segura. E isso acaba servindo de exemplo para outras mulheres que passam pela mesma situação e que acabam se sentindo diminuídas, achando que não vai dar certo, que vai ter que continuar naquela vida, que quando ela se espera numa outra mulher, que ela está enfrentando sim, ela enfrenta toda uma pressão midiática, ela enfrenta uma pressão da sociedade, como você bem falou, a questão da família, porque nesse momento de ruptura, aquela família que existia dentro daquele núcleo familiar, há uma separação, né? E ela acaba servindo de exemplo para outras. Sim, com certeza. É por isso que nós sempre deixamos bem claro a rede. Inclusive, é o que você faz, né? Que você me convidou, agora me convidou de novo. Isso é uma rede de apoio. Né? Porque o fato de você também trazer esse assunto, né? Falando dela, demonstra para outra mulher que ela pode também procurar ajuda. Que ela pode, é claro que sozinha é muito difícil, porém se ela conversa, ela fala, ou que fala numa psicóloga, ou que de repente no CAPS, ou procure um CRAS, um CRES, então ela vai ter alguém para ouvi-la. Porque a primeira parte, para que essa mulher se sinta segura, é que alguém escute o que ela está falando. Isso é verdade. E escute sem esse julgamento. Sem né? julgamento, sem julgamento. Então, por isso que os lugares preparados para isso, né? Para que ouçam, e sem falar, olha, você faça isso ou aquilo, só ouvir. Porque é que essa mulher precisa isso, de alguém que ouça, sem dizer o que ela precisa ou não fazer, porque no mínimo ela já sabe. Quando ela chega a procurar uma orientação, até porque nós temos materiais, né, bastante tipo de material, mostrando quais são os tipos de violência, que é o patrimonial, né, o psicológico, que é o pior de todos, que é quando chega a aparecer, essa mulher já vem sofrendo há muitos anos, né. E Mildma, muitas das vezes é melhor você compartilhar essa situação com essas pessoas ou profissionais, como você citou, profissionais da saúde, da psicologia, enfim, da rede pública, que possam ofertar isso, do que... Porque às vezes você encontra isso, às vezes você não vai encontrar isso na família. Não. Porque na família, às vezes a mulher nem sempre vai ter a família sua original, acaba tendo também interferência da família do seu companheiro. Isso. E aí vira uma situação que envolve muita gente e essas pessoas vão te influenciar, de repente, para permanecer naquela situação. Sim, porque o que nós sempre falamos é que tem mulher, infelizmente, que ela é tão ou pior que o homem. Né? Ela é violenta, ela é misógina, né? Então, realmente, a importância de procurar um profissional ou um coletivo é essa, porque vai ser uma escuta profissionalizante, profissionalizada, especializada. Acho que a palavra é especializada, que vai te dar um apoio, porque é o que eu estou falando. Primeiro vai se ouvir essa mulher. E jamais dizer para ela, mas você devia ter feito isso, ouvir. Porque o que ela precisa é aquilo. Porque ela, é o que eu estou falando, como hoje já no rádio, na televisão, né, mesmo procura se deixar informativo, algum folder, algum panfleto, então o que ela precisa é ter apoio. E do movimento que eu passo, mesmo no Conselho Estadual, conversa-se muito em ter psicólogos nos postos de saúde, porque quando essa mulher vai, que ela está com muita ou dor no braço, dor de cabeça, toda semana, é porque ela está passando algum tipo de violência. E o médico já tem que ter essa preparação, ou que cada posto de saúde tenha uma psicóloga para estar acolhendo essa mulher. E a gente chega agora no final do ano de 2023, a gente está se encaminhando aí para o final do ano, finalzinho de novembro,
E essa temática continua ainda muito aflorada, né, Mildma? E a gente vê por parte do comportamento dos homens ainda esse comportamento extremamente agressivo de não aceitar um término de relacionamento ou impor restrições aí à vida da mulher, da sua companheira, que deveria ser sua parceira, né, uma parceira de vida e não uma pessoa que é subjugada, que é inferiorizada. Temos alguma perspectiva? Você acha que ainda para ter uma mudança ainda precisamos passar por toda essa zona conflituosa, né? De às vezes a mulher ainda ter medo do próprio relacionamento? É um pouco complicado porque nós passamos pela educação, né? Porque a educação é você ensinar um menino ou uma menina ele respeitar o brinquedo que é da outra criança, porque já começa desde criança, né? Então, se você educa o menino que ele pode, o colega, a bola é do outro e ele quer para ele, não, hoje não dá, de repente. Então, vai crescendo. E tem um outro evento, que é uma nova palestra que estou começando, que é Namoro Legal, que é uma cartilha, né, que foi feita por uma promotora de justiça. Então, como a gente fala muito de rede de apoio, essa rede ela vai aos poucos procurando, uma vai conversando, que nem essa cartilha, uma do Rio Grande do Sul mandou, perguntou se eu queria, mandou por e-mail, eu já compartilhei por e-mail para várias companheiras, né? Porque nós vamos inserindo, e é o que eu sempre também pensei nisso, porque tudo começa no namoro, começa na infância. Então, acho que para que venha alguma mudança, precisa rever essa questão da educação, mesmo dentro de casa, não esperar que só a escola, né? Ou que mesmo nas escolas, mas que tenha essa parceria. Porque as primeiras referências, né, é pai e mãe. É pai e mãe. E aí, às vezes, você tem aquele núcleo familiar que já não vai bem. Se você se referenciar por aquilo, a tendência é que esse ciclo se repita, né? Sim, porque eu me lembro, né? Eu tenho um casal de filho, né? O Felipe e a Dominique. E eu sempre deixei claro para eles que tudo que eles fizessem, a consequência era deles. Né? A mesma coisa quando ele começou a namorar. Eu sempre falei, olha, eu não quero, né? Respeite a sua namorada como você quer que respeite a sua irmã. Né? E você tem que entender, eu sempre deixei claro, eu falei, eu não quero reclamação de nora, só que nós sentamos, nós conversamos, como é que reunião de família, conselho de família, nós podemos, eu sempre deixei claro, podemos até não gostar, ou o fato de eu aceitar algumas conversas não quer dizer que eu concordo, porém, o respeitar o ser humano, esse é o principal, e não tem dinheiro que pague, né? Então, é o que alguns pais mais precisam aprender sobre isso. É respeitar o outro. E isso, muitas vezes, o respeitar o outro é o que eu falei, um brinquedo que não é seu, que não é dele, né? A criança chorar, gritar, berrar, e vai, ai, coitadinho, tem que dar, porque senão vai ficar doente. Meus filhos, eu nunca tive esse problema, se ficar doente, não vai. Se ficar doente é porque algum outro problema de saúde, mas não porque tinha que ter aquele brinquedo, né? E o que nós percebemos, por que ele acha que aquela mulher é dele? Porque tudo ele sempre foi dele, né? É algo que às vezes eu escuto ainda hoje. Ah, coitadinho, mas vai ficar doente se não der, né? Ah, mas ele quer. Tem coisa que nós queremos e não dá, né, Sandra? Nós queremos que fica tudo fresquinho, mas não dá. Olha o calor, olha a natureza, né? É verdade. Então, eu acredito que o ser humano é isso. Infelizmente, a revolução, mas pelo menos, Sandra, é o que eu falei. Você faz parte da rede de apoio. Cada convite, cada mulher, né, que nesse eu cheguei, eu vi as outras duas. Então, isso é uma rede de apoio. Porque à medida que olha, eu fico até emocionada, assim, que é apresentado, que é levado, cada mulher, o gostoso é que eu tenho visto muitos homens apoiando. Sim. Eu gosto de deixar claro isso, eu falo, os homens são bem-vindos. Então, graças a Deus, existem muitos homens que estão conversando sobre o combate à violência e são homens que conversam com outros homens. Porque às vezes a mulher fala assim, nós precisamos conversar com os homens. Sim, eu converso, eu falo sobre os He4She, né? Eu deixo sempre bem claro, porque são homens que estão apoiando as mulheres, né? De algo que aconteceu. Então, mas o que está acontecendo e devemos nos lembrar é que o homem possa conversar com outro homem. É verdade. Que ele está sendo machista, que ele não precisa, que ele não é dono, né, do corpo nem da vida daquela outra mulher. Sim. Né? Então, existe o falando sobre masculinidade, que se as pessoas procurarem no Facebook tem. Então, a importância é essa, que nós não somos, né? Porque às vezes eu falo assim, ativista, feminista, contra os homens, não gosto de homem. Pelo contrário, é porque nós gostamos, que nós queremos que ele se respeite e respeite a mulher. É verdade.
Entendeu? Pra viver bem. Pra viver bem, né? Porque falar assim, por que tá defendendo tanta mulher? Por quê? Porque mulher é família. Porque ela tem mãe e pai. E o homem também tem o pai e a mãe. Então, é o que nós falamos, gente, nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho seja violento com a mulher. A não ser aquele que já é violento. Mas isso não quer dizer que o filho precisa ser violento. Que ele pode procurar ajuda, ele pode procurar uma palestra. Hoje já existe, inclusive no Instagram, eu sempre estou compartilhando, os homens negros, que infelizmente são homens, alguns muito violentos, existe o trabalho só com homens pretos, psicólogos, os homens não negros. Então, existe muita forma do homem procurar ajuda. E para desconstruir a imagem, né, Mildman, de que ele tem que ser o que vai mandar, eu mando em casa, eu mando na minha mulher, você me pertence, né, você vai fazer o que eu quero, eu vou te xingar, vou te humilhar, você vai continuar aqui porque eu te sustento, aquela situação toda. Porque isso invoca uma coisa assim de repetição e ainda eu acho que daí não é só a questão do machismo, é a questão cultural, de onde ele foi inserido. Quem falou para ele que a mulher tem que estar na sua servidão, né, que ela tem que servi-lo o tempo inteiro, que ele tem que chegar em casa e tem que estar tudo exatamente... Não, somos seres humanos e a parceria é tão gostosa, né? Isso, aí no caso a gente costuma lembrar que na Constituição de 88, né, foi quebrado esse paradigma que a mulher saía da casa do pai para ir para a casa do marido, que era o amo e senhor, né? Então foi mostrado que não é assim. Né? Ela pode respeitar, ela pode casar. Ninguém falou que a mulher não pode casar, que a mulher não pode ter um marido. E que o homem, né? Eles podem sim ter parceria. Sim. Né? Agora, isso não quer dizer que ele vai mandar, que ele é o dono. E que, graças a Deus, né? É o que eu volto a falar. Existem homens que têm essa noção, que eles querem... até porque muitos homens têm filhas. Né? Então, ele quer que aquela filha seja bem cuidada, seja respeitada. Então, quando se fala que nada é contra os homens, é contra essa forma violenta dele querer ser o dono da mulher. Exatamente. Né? E nós temos que pensar o seguinte também, é que esse homem ele vai separar dessa mulher, mas ele vai arrumar outra mulher. E vai continuar do mesmo jeito. Por isso, essa questão falando sobre masculinidade, que são homens conversando com homens, para o sentido de que ele pode se melhorar. Né? Ele pode buscar ajuda. Eu costumava falar que psicóloga não é para louco, psicóloga é para não ficar louco. Então ele pode buscar um tratamento. De repente ele está doente. Né? Isso não justifica ele ser violento, mas isso quer dizer o quê? Ele pode procurar ajuda. É verdade. Homem não chora. Já passou, a gente já sabe que chora. E, aliás, se não chora, ele vai realmente ficar doente. Então, né, o que nós queremos é isso. Para que essa mudança aconteça, é o que você está fazendo, que tantas outras, graças a Deus, né, permitindo que nós possamos falar sobre essa situação. Tá certo, Mildman, eu agradeço mais uma vez você vindo aqui, ter compartilhado toda a tua experiência e ter falado mais uma vez da luta contra a violência, da luta contra a violência às mulheres. Isso, esse combate, ele é dia a dia, né, que nem às vezes algumas pessoas, mas tá sem... Graças a Deus, eu já falo, graças a Deus nós podemos falar. Né? E tanto que o pouco que eu consegui estudar e ler, eu sempre sobre repetição. Né? Então, eu acho que quanto mais nós falarmos, quanto mais puder falar, é ótimo. Alguém, né, acaba ouvindo e praticando, e compartilhando e multiplicando as informações. Tá certo. E eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Para você que nos acompanha nesse podcast aqui, a gente falou sobre os 21 dias de ativismo pelos direitos das mulheres, que começou agora no último dia 20, e que tem um marco, que é o dia 25 de novembro, que é quando vai acontecer a virada feminina lá na Câmara Municipal de São Paulo. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Portal da Região, a notícia que você precisa.